Olá pessoal, esse é o vídeo 3 do nosso curso de História do Brasil. No último vídeo a gente falou da questão das capitanias hereditárias e do governo geral, e hoje a gente vai focar um pouco na questão da União Ibérica. O que foi isso, a União Ibérica? A União Ibérica, né, ela foi uma união entre Espanha e Portugal. Pelo fato desses dois países, né, estarem juntos na Península Ibérica, denomina-se o nome União Ibérica. Foi a união da Espanha com Portugal. Mas como que aconteceu essa união, né? Simples. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele foi para uma guerra na África e não voltou. Os portugueses continuaram esperando ele em 1578, 1579, mas em 1580 viram que não tinha mais jeito, ele não voltaria, teria que, né, ter um outro rei. E o parente mais próximo do Dom Sebastião, rei de Portugal, era exatamente o rei da Espanha, Filipe II. Então o rei da Espanha vai continuar sendo o rei da Espanha e passa a ser o rei de Portugal nesse momento, a União Ibérica. E claro, consequentemente, se a Espanha manda em Portugal, ela também manda no Brasil. Ok? Isso vai durar de 1580 a 1640. Então, por 60 anos, o Brasil foi colônia da Espanha. Vale lembrar isso, porque isso também tem uma forte, né, interferência nas questões aí da história do Brasil. Bom, esse é o nosso primeiro tópico, né? Um tópico mais complexo, esse da União Ibérica. Vale a pena depois dar uma pesquisada, né? Um pouco melhor sobre isso. E um segundo tópico da aula de hoje é a invasão holandesa, que também está nesse contexto, né? Porque a Holanda também pertencia à Espanha. Só que em 1581 a Holanda vai se separar, né, da Espanha e vai começar a trabalhar seus projetos econômicos. E, inclusive, é nesse momento que eles planejam, né, a invasão no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, que era onde fluía mais a economia por conta do açúcar, né, do Nordeste açucareiro. A gente tem ali, né, em 1624 a ocupação na Bahia da Holanda, mas não deu certo. Mas em 1640 eles vêm e são até bem recebidos, né, em Pernambuco. Por quê? Os senhores de engenho, né, os grandes proprietários do açúcar, estavam em decadência. E a Holanda vem com uma proposta de empréstimos, de trazer melhorias, né, inclusive trouxe artes, teatro, arquitetura, toda da Holanda. E nesse momento eles são bem recebidos, principalmente, né, com o governador Maurício Nassau, que é a pessoa responsável por fazer a articulação Holanda com o Brasil. Só que com o passar do tempo, os holandeses tinham que cobrar novamente, né, essas dívidas, esses empréstimos. E aí, é claro, os senhores de engenho não vão gostar nada disso e vão expulsar os holandeses. Então, se num determinado momento os holandeses foram bem recebidos no Nordeste açucareiro, né, principalmente Pernambuco, por outro lado, eles vão ser expulsos, né, do Brasil. Quando eles são expulsos, né, aí marca de fato o declínio, né, o fim do período açucareiro do Brasil, porque os holandeses eles vão fazer açúcar nas Antilhas e aí vão conseguir um preço melhor e aí vão desbancar de vez, né, o açúcar e o Nordeste, né, brasileiro. Bom, é nesse momento, né, coisas que acontecem no Brasil. Primeiro foi o pau-brasil, depois o açúcar, e aí é nesse momento do declínio do açúcar que se descobre o ouro, né? O tão sonhado ouro de 1500 vai ser descoberto quase por volta já do ano de 1680, né? 180 anos depois eles vão achar o tão cobiçado ouro. E aí, só que esse ouro ele tá na região das Gerais, né, atual Minas Gerais, São Paulo, e aí tem toda uma mudança, né, porque tem que se deslocar agora do Nordeste para Minas, agora não é mais o açúcar, agora é o ouro, e isso vai gerar todo um turbilhão, né, de acontecimentos, e principalmente fatos importantes, né, são as revoltas desse período, né, que a gente denomina de revoltas do período colonial ou revoltas do ouro, né, todas articuladas com essa questão da descoberta do ouro. Bom, para essa aula, né, a gente fecha então com esses dois temas, União Ibérica e invasão holandesa. Para uma próxima aula a gente fala só das revoltas, né, do período colonial ou revoltas do ouro. E em seguida a gente vai estar com um questionário aí com algumas perguntas. Pesquisem, né, pesquisem União Ibérica, questão geográfica, né, da localização Portugal e Espanha. Pesquisem a Holanda,
as influências da Holanda, né, no Nordeste, o governador Maurício Nassau, né, um nome muito importante, e esse fim do açúcar e esse início do ouro, ok? Espero que tenha ficado algumas dicas aí, bons estudos. Assim que responder o questionário, dúvidas, é só enviar, e até a próxima. Forte abraço!